fez aqui como MP. E só para, tipo assim, lembrar, esse quadro que eu desenhei aqui, que eu escrevi aqui, são os diferentes significados para a multiplicação, tá? A gente está fazendo só um exemplo, que é como área, certo? Depois tem muito mais coisas sobre multiplicação, que a gente não vai dar para falar tudo hoje. Porque eu daqui a falar sobre divisão, beleza, pessoal? Certo? Mas então, olha só, como é que fica isso aí com frações? Eu vou fazer desenho aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira multiplicar 2 terços vezes 3 quartos, tá? Estou pegando necessariamente o que está na lista, enfim, eu só pegando mais simples, o desenho fica mais simples, mas é a mesma coisa, entendeu? Certo? Então, se a gente vai multiplicar 2 terços por 3 quartos, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. Esse aqui é 5, então eu desenhei 5 unidades de comprimento. Tranquilo? Aqui, 2 terços por 3 quartos, eu tenho que multiplicar, eu tenho que desenhar 2 terços da unidade de comprimento e 3 quartos da unidade de comprimento. Entendeu? Beleza? Então, quando eu for desenhar esse retângulo, os lados dele vão ser menores do que a unidade de comprimento, porque 2 terços é menor que uma unidade e 3 quartos também é menor que uma unidade. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Mas vamos desenhar, então agora eu vou desenhar para ficar legal. Certo. Esse quadradão aqui, isso aqui é uma unidade de área, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Eu desenhei esse grandão para a gente conseguir fazer o desenho mais claramente. Tá certo? Beleza? Então isso aqui é uma unidade de área. Então isso aqui é uma unidade de comprimento e uma unidade de comprimento. Tranquilo? Aí eu vou representar 2 terços aqui, ó. Deixa eu aproveitar melhor isso aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, o que é 2 terços dessa unidade de... Vou pegar outra cor. Então, 2 terços é isso aqui, concorda? Beleza? Tranquilo? E o que é 3 quartos? 3 quartos, vou dividir aqui por 4, 3 quartos é isso aqui. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Agora, o resultado dessa multiplicação é o quê? Agora eu vou fazer assim, assim. Então aqui, esse retângulo aqui, a área desse retângulo é o resultado da multiplicação desses dados, tá bom? Certo? Então aqui eu tenho 2 terços e aqui eu tenho 3 quartos. Tá legal? A vertical, tá tranquilo? Certo, pessoal? Agora olha só. Quando eu fiz
essa subdivisão aqui, eu dividi esse quadradão. Então, lembrando que esse quadradão todo aqui é uma unidade de área, tá beleza? Certo? O desenho está muito ampliado em relação àquele, para a gente conseguir fazer. Mas também, essa unidade não é a mesma daquela ali, é alguma unidade, não importa. Pode ser metro, centímetro, qualquer unidade, tranquilo? Então, esse quadradão aqui é uma unidade de área. Quando eu fiz esse quadriculado aqui, eu dividi essa unidade de área em quantos pedaços? 12. Por quê? Porque eu dividi um lado em 3 e o outro lado em 4. Beleza? Então, quando eu quadriculei, ficou 12. Ficou 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, cada pedacinho desse, vou até escrever assim, ó. Só para detalhar bem o que eu estou fazendo. É 1 sobre 3 vezes 4 da unidade de área, que dá 1 dozeavos da unidade de área. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, e esse retângulo aqui que eu desenhei em roxo, a área desse retângulo que é o resultado dessa multiplicação que eu estou fazendo, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, a área desse retângulo, eu peguei quantos quadradinhos desse aqui? 6. Então, eu peguei 6 quantos quadradinhos, não, quantos retângulos, né? Porque isso aqui não é um quadrado, é um retângulo. Beleza? Porque tem lá. Então, eu peguei 6 vezes, na verdade, vou botar assim. Por que é 6? Porque aqui eu estou pegando 2, aqui eu estou pegando 3, que são os numeradores de cada fração. Beleza? Então eu estou pegando 2 vezes 3. 2 vezes 3, o quê? Retângulozinhos. Agora, cada retângulozinho desse aqui é o quê? 1 dozeavos da unidade de área. Então, quanto dá isso aqui? 6 dozeavos da unidade de área. Que é isso, se você quiser simplificar, não mesmo. Tranquilo? Certo? Mas, então, quando a gente deu para acompanhar isso aí? Deu? Está de boa mesmo? Então, quando a gente faz, quando a gente pensa nessa interpretação de multiplicação como área, isso possibilita que a gente entenda da onde vem a fórmula de multiplicação. Entendeu? Certo? Então, repara, o que eu fiz aqui? Como é que no final eu fiz essa fórmula? Tá? Isso aqui você pode colocar no meio e você pode ver também diretamente que dá no meio, né? Se eu simplificar isso aqui, vai dar no meio. Mas isso aí não foi intencional, não, tá? Eu peguei um exemplo aleatório, beleza? Certo? Mas pode ver aqui que dá no meio, porque aqui tem 6 e aqui também tem 6, beleza? Então essa área roxinha aqui é metade da área total. Tá legal? Mas o que importa aqui é o quê? E como é que fica essa conta? Essa conta, eu estou dizendo o seguinte, de 2 terços vezes 3 quartos é 2 vezes 3 sobre 3 vezes 4. Certo? Mas aonde vem esse 3 vezes 4? Vem disso aqui. Certo? 3 vezes 4, por quê? Porque quando eu faço 2 terços vezes 3 quartos, vezes 3 quartos, eu divido um dos lados desse quadrado em 3 e o outro lado desse quadrado em 4. Então, enquanto eu divido o quadradão em 12, beleza? Certo? E por que em cima fica 2 vezes 3? Porque aqui eu peguei 2 e aqui eu peguei 3. Tá de boa isso? Certo? Deu claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza? Então é por isso que a fórmula de multiplicação de frações, você multiplica os numeradores e os denominadores. Na verdade, por isso que a meta lá, isso é uma interpretação possível. Tá legal? Mas é só para mostrar para vocês que essa fórmula não cai do céu. Certo?
Alguém tinha pensado dessa maneira, visto isso dessa maneira alguma vez, mas eu achava Na legal. verdade, sem medo de um dia subir parecendo seguro, sendo também, mas eu não sabia muito bem, eu confundia a multiplicação com a divisão. Tanto que no exercício do você passou, se eu não me engano, eu fiz acho que 4 vezes 3 por 2. Não? Eu sempre ficava confuso nas funções, na questão da multiplicação e da divisão. Eu trocava. Sim. Eu trocava. Aí, como trocava e não dava o resultado esperado, né? Porque eu, como resultado, olho para ele, não faz sentido para mim, eu travo. Então, ver dessa forma assim, eu preciso dar uma sensação. Mas ver dessa forma assim é esclarecedor, porque nós precisamos. Eu me sinto uma criança sabendo que eu preciso de uma demonstração geométrica para entender algo que não deveria ser tão difícil. Então, mas você acha que isso vai confundir mais as crianças ou vai ajudar? Não, isso me ajudaria. Se tiver uma criança de 5 anos agora. Então, eu estava falando com o Eduardo antes do intervalo, que às vezes é tudo muito algebrizado, então a gente esquece as coisas geométricas. Eu acho que elas podem ajudar, entendeu? Mas, então, você acha que isso aí ajuda você a não confundir mais? Sim, agora eu sei de onde vem. Isso. Sei por quê. Porque você poderia simplesmente falar assim, gente, então, 2/3 desse ponto. 2/3 desse 3 vezes 4 é só multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Beleza, eu poderia decorar. Aí no dia que chegar com um problema, onde eu precisaria da lógica ao meu favor, e caísse em alguma coisa aí que eu precisasse da lógica ou de entender o que significa, eu tenho certeza que eu erraria a questão inteira por causa de uma coisa simples. Exatamente. Todo mundo concorda com ele. Vocês acham, pode ser sincero, vocês acham que isso aí ajuda vocês a, não confundir mais, como o Eric falou? Porque eu acho que essa coisa de confundir é bem um resultado de quando vocês aprendem tudo como um saco de fórmulas. Né? Por exemplo, é muito comum quando as pessoas entram na universidade, assim, escrever isso aqui, ó. Beleza? Qual é o resultado, na verdade, de -3 menos 5? -8. Tá? Mas como é que a pessoa que faz esse tipo de erro está pensando? Ela está pensando menos que menos é mais. Agora que menos que menos é mais, não é uma multiplicação, não é uma adição. Então é bem o que o Eric relatou, que é confundir uma coisa com a outra, entendeu? Agora eu não entendi o conceito, agora quando eu entendo o conceito, por exemplo, aquela vez que você ficou, o conceito de espelho, né, que a gente debateu, já fica mais fácil de visualizar o porquê de não ser assim. Isso, exatamente. Né? Porque, então, esse tipo de erro aqui é bem isso, né? Se em vez de falar do conceito de espelho, o professor ou a professora provavelmente falou todas essas fórmulas de um dia só. Né? Tipo, não é assim, entendeu? O professor falava assim, agora vamos aprender as operações com números negativos. Aí fala no mesmo dia, a adição é assim, a multiplicação é assim. Isso não é um novo total na cabeça da pessoa, certo? E é isso, você tem razão de ter essa dúvida, né? Porque, é claro, se você é ensinado assim, e às vezes uma coisa importante para vocês pensarem como futuros professores e futuros professores, que é o seguinte: às vezes os professores pensam assim, eu tenho que fazer rápido para ganhar tempo, mas isso não vai ganhar tempo, certo? Porque isso, no futuro daquele aluno, isso vai tirar o tempo dele, entendeu? Porque ele vai fazer isso com a relator, não vai conseguir fazer isso porque está confundindo, entendeu? Então isso não é ganhar tempo. Essas ideias que são muito fundamentais, operações e tal, a gente tem que fazer com calma, não adianta fazer com pressa, né? Para o aluno ficar com tudo bem construído na cabeça, beleza?
fim, só no resultado. O processo em si não é passado. Não, mas as coisas que a gente está vendo aqui agora, realmente é muito simples se for, né, dessa maneira. Não. Mas eu acho também que, pela grade normal, eu acho que não dá tempo de ensinar passo a passo isso tudo. Então, o que o professor faz? Ele sai correndo. Como o resultado que ele quer que alguém passe, ele empurra. Você vai fazer assim, você vai achar outro caso. E também que o professor é pressionado, né? Pela escola, até pela família dos alunos, né? Assim, também pela escola, às vezes. Então, mas isso assim, não adianta, né? Se chegar ao resultado, não quer dizer que você está formando aquela pessoa, que aquela pessoa está aprendendo alguma coisa. Entendeu? Na verdade, é uma coisa. A própria ideia de currículo não é tão simples assim. Né? Na verdade, a gente tem NCC, né? Essas coisas que tentam ser um currículo único. Beleza? Na verdade, a ideia de currículo único no Brasil, no caso. Né? NCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, é uma ideia que todo mundo no Brasil vai aprender a mesma coisa. Certo? Não sei se vocês já viram a BNCC. Sabem o que eu estou falando, né? É a lei que diz o que tem que ser ensinado no ensino fundamental e no ensino médio, né? Que atualmente chama BNCC, já houve outra vez, que são as bases curriculares, que é uma maneira de garantir, supostamente, que todo mundo no Brasil vai aprender a mesma coisa. Só que isso é impossível, nem dentro de uma sala de aula todo mundo vai aprender a mesma coisa. Então a ideia de currículo é uma ideia ilusória nesse sentido. Assim. No final do ano, dentro de uma sala de aula, no final do semestre, cada um vai ter aprendido uma coisa diferente. E isso não é ruim. Entendeu? Então, quando o professor força a barra para todo mundo aprender a mesma coisa, é um problema. Entendeu? Você deve ter pensando nisso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Posso continuar? Tá, isso aí tá de boa. Tá? Então agora eu quero falar de divisão. Posso apagar isso aqui? Para a gente tirar foto. Olha só, então, para a gente pensar no significado de divisão, a gente vai olhar para o significado de multiplicação, tranquilo? Tá? Então, vamos olhar para esse, pensando aquela ideia que dividir é reverter uma multiplicação. A ideia é mais ou menos operação inversa. Tá legal? Então, olha só, olhando para o significado interior, certo? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer na divisão? Eu vou pegar o resultado da multiplicação, tipo assim, esse 5 vezes 3, tá? Então, eu vou pegar, vou escrever aqui abstratamente, 5 vezes 3 igual a 15, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou dividir por um dos fatores, beleza? Tá? E aí o resultado da divisão vai ser o outro fator, tá? Então, se eu divido 15 por
o resultado é 3. Se eu divido 15 por 3, o resultado é 5. Tranquilo? Certo? Mas do jeito que isso está escrito aqui, essas divisões têm significados diferentes. Beleza? Por quê? Da forma que essa multiplicação está escrita aqui, o 5 é uma grandeza e o 3 é um fator. Como entender essa ideia de grandeza e fator? O fator aqui não é uma grandeza, é só um número mesmo. Na física, eles chamam isso de um número adimensional. É que ele não é nada, assim, né? Não é nem comprimento, nem tempo, nem área, não é nada. Tá? Então, nessa multiplicação, o 5 é uma grandeza e o 3 é um fator. Tá legal? Então, quando eu divido aqui 15 por 5, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo. Vou escrever aqui, ó. Eu estou dividindo 15 metros por 5 metros e o resultado é 3. Não, nada, é 3 só. Certo? Olhando para cá, beleza? E quando eu divido 15 metros por 3, o resultado é 5 metros. Essas duas divisões têm significados diferentes, tá? Porque ao dividir 15 metros por 5 metros e o resultado é 3, o que isso significa? Qual é o significado disso? Isso significa que eu tenho, vamos botar aqui, faz de conta, segmento com 5 metros, com 15 metros, outro segmento com 5 metros, e eu estou dizendo que esse segmento cabe 3 vezes dentro do outro. Beleza? Essa primeira aqui significa isso, fez sentido? Certo? Ao dividir 15 metros por 5 metros, e o resultado é 3, isso quer dizer que esse 3 é quantas vezes 15 cabe dentro do outro. Aliás, 5 cabe dentro de 15. Beleza, pessoal? Ele seria como se fosse um fator, então. Como se fosse o quê? Ele seria como se fosse um fator, não, porque ele é só um número. Esse aqui é só um número, exatamente. Não é, entendeu? Por isso que não é metros. Esse 3 não é metro, é só um fator, exatamente. Só um número. Beleza? É quantas vezes 3 cabe dentro de 5. Ou é o resultado de uma comparação. Não? Então é isso, é um fator. Beleza? Tá legal? Agora, esse aqui o que significa? Eu estou pegando 15 metros e dividindo por 3. Beleza? Então, de novo, 3 continua sendo um fator. Só que aqui ele é o divisor, e aqui ele é o resultado. Beleza? Certo? Então, nos dois casos, o 3 ele quer dizer a mesma coisa. Ele quer dizer isso, quantas vezes um cabe dentro do outro. Só que nesse aqui, ele está no lugar de resultado, e nesse aqui ele está no lugar de divisor. Entendeu? Beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer? Que associado ao significado interior da multiplicação, tem 2 significados da divisão, certo? Que é, ou eu divido uma grandeza por outra grandeza e o resultado é um fator, foi o que o Eduardo falou, ou eu divido uma grandeza por um fator e o resultado é uma grandeza. Tranquilo? Certo? Esse significado aqui a gente chama em geral de repartição. Certo? Por que é repartição? Eu tenho um total, que no caso é 15 metros, e estou dividindo em N partes iguais, no caso 3 partes iguais. Tá beleza? Certo? Fez sentido isso? Só o de baixo da equação? Só o de baixo da equação? Só os quê? O de baixo? Só o de baixo. Os de cima a gente chama de medida. Porque a ideia de quantas vezes uma coisa cabe na outra é como se eu estivesse comparando as duas coisas. Pode fazer comparação também. Mas uma medida
Não, de mesma natureza são as duas grandezas. Porque eu digo assim, o fator não tem natureza. Porque o fator é um número abstrato. O que tem natureza é a grandeza. O que eu quero dizer com a natureza? A natureza é esse comprimento, área. Que grandeza é aquela? Pode ser de mesmo tipo, beleza? É isso que eu quero dizer com a natureza. Mas então os dois casos são de natureza? Não, os dois casos envolvem grandezas de mesma natureza. O terceiro caso, que eu não escrevi ainda, que vão ser grandezas de natureza diferente, que é o que vem nesse. A metro centímetro não é da mesma natureza. Natureza diferente é comprimento e área, porque o outro vai ser assim. O terceiro, que eu não escrevi aqui ainda, vai ser assim, quando eu divido, por exemplo, volume por área é o resultado do comprimento. Entendeu? Aí é de naturezas diferentes. Sacou? Quando você tem, por exemplo, volume de um prisma, você divide pela área da base. Qual é o resultado? É a altura. Entendeu? Beleza? Ou então, velocidade. Velocidade é quando eu divido o quê? Distância pelo tempo. O resultado é velocidade. Só que distância e tempo são de naturezas diferentes. Entendeu? Beleza, pessoal? Mas todo mundo viu que esses aqui são diferentes. Certo? Tranquilo? Tá? Agora, olha só. Esse aqui, eu coloquei aqui que é uma comparação, certo? Porque isso aqui é como se estivesse comparando os 5 metros, o 15 metros com 5 metros. Tá beleza? Certo? Quando eu escrevo 15 metros dividido por 5 metros é igual a 3, eu estou dizendo o seguinte: 15 metros é 3 vezes maior que 5 metros. Beleza? Tranquilo? E esse aqui eu estou dizendo, quando eu pego 15 metros e divido em 3 pedaços, o resultado é 5 metros, cada pedaço é 5 metros. Beleza? Certo? Esse aqui, vocês podem pensar também nele como uma ideia de quantos cabem. Tá? Que é quantas vezes uma coisa cabe na outra. Vai ser um momento. É só tirar mais unidade de métrica, se ela não pode pensar assim, como se fosse assim. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, olha só. Então, outro exemplo disso aí é quando você tem assim, por exemplo, olhar para esse aqui, repartição. Tá? Você pode pensar assim, esse aqui, o 15 metros, é como se fosse o total. Tá legal? Certo? 3 metros é em quantas partes que eu estou dividindo no total. Beleza? E 5 metros é o tamanho de cada parte. Fez sentido isso? Então eu estou pegando 15 metros, dividindo, que é o total, dividindo em 3 partes, e o resultado é o quê? O comprimento de cada parte. Tá legal? Certo? Agora, outro exemplo. Se eu pegar, por exemplo, um saco com 30 balas, e eu divido entre 5 crianças, quantas balas cada criança vai receber? 6. Então, esse problema que eu acabei de falar também corresponde ao significado de repartição. Eu estou repartindo as balas entre as crianças. Tá beleza? Certo? Você pode repetir só o conceito mesmo? Então, o conceito do primeiro, do segundo e do terceiro. o terceiro eu vou explicar ainda. O terceiro é mais difícil. No caso, 15 metros e os 5 metros eu entendi. Eu não escutei. Presta atenção. 15 metros dividido por 5 metros
quero ver quantas vezes a parte cabe no total. Então não é uma repartição, é uma comparação. Na verdade, eu acho que é melhor chamar isso de comparação que medida. Depois eu explico porque eu chamo medida. Eduardo. Nesse caso da repartição, a gente poderia dizer então que o 3 ele é fator divisor? Isso. Pode ser o fator divisor. Em quantas partes eu estou dividindo. Entendeu? Deixa eu voltar para esse exemplo das balas. Então, olha só, eu tenho 30 balas, eu quero dividir entre 5 crianças. Foi isso que eu falei, não importa. 30 balas, eu quero dividir entre 5 crianças. Então, o que é o 30? É o total de balas. O que é o 5? É em quantas partes eu estou dividindo. Beleza? E o que é o 6? É a quantidade de balas que eu tenho em cada parte. Tranquilo? Certo? Beleza? Então eu tenho total de balas, quantidade de partes e o tamanho de cada saquinho, de cada parte. Beleza? Mas aí eu poderia falar assim, ó, eu tenho 30 balas e com essas 30 balas eu quero formar saquinhos de 6 balas. Quantos saquinhos eu vou formar? Beleza? Repare que agora não é mais uma repartição, é uma comparação. Beleza? Porque o que eu estou querendo, o que eu estou perguntando é com quantos saquinhos de 6 balas, ou não lembro os números que eu falei, não importa, falei 5 ou 6? 6. Quantos saquinhos de 6 balas eu posso formar com uma quantidade total de 30 balas? Beleza? Quantos são? 5. Certo? Beleza? Então repara que esse 5 não é balas. Não é o número de saquinhos. Beleza? Por isso que ele é um fator. Tem sentido isso? Certo? Tranquilo? Agora, vai falar o terceiro que eu vou explicar, tá? Porque o terceiro é mais, eu acho que é mais difícil, tá? Beleza? Então aqui, em vez de métodos, vocês podiam escrever balas, certo? Eu tenho saco com 15 balas dividido em 3 saquinhos. Então esse 3 não é a quantidade de balas, é quantas partes eu estou dividindo a quantidade de balas. E aqui é a quantidade de balas em cada parte. Beleza? Agora aqui, 15 balas, eu quero formar saquinhos com 5 balas. Quantos saquinhos eu vou formar? Então esse 3 não é a quantidade de balas, são os saquinhos com 5 balas. Fala. Se tivesse trocado para o S, teria sido assim que eu pegar a S. Tá, mas e agora? Pegou? Sim? Fala, o que você está pensando? Então, a analogia da bala também é para dizer o seguinte: eu falei antes do intervalo que eu acho que na educação básica tem até o cara que falou, por que isso é importante? Um motivo que é importante é da onde vem a escola, mas o outro motivo é para a gente pensar nos problemas, que a gente tem que ter problemas que contemplem todo esse significado. Então, eu falei que na educação básica eu acho que mais visão tem um significado que é muito mais privilegiado do que o outro. Qual deles você acha que é? Repartição. Repartição, o que você falou aí? Eu acho que é repartição. Eu acho que tem muito mais problema de repartição do que de comparação. O resultado da repartição dele. O resultado é sempre a quantidade de partes. Eu quero os professores falando que era dirimento. Eu não entendi particularmente, mas os professores sempre falando que era dirimento. Mas não é. Exatamente. Aqui não é, se você precisa de 15 metros por segundo. Exatamente, isso também. Certo? Mas você entendeu? Eu entendi. Tipo assim, eu sempre parei para pensar sobre isso. Então, na minha cabeça, o que os professores falavam não fazia sentido, justamente por conta disso. Então, tipo assim, uma coisa que você botou mais explicitamente para abrir, para eu poder enxergar o que eu já tinha bem certeza, entendeu? Bom, beleza, pessoal, vamos Só para ver se o raciocínio está completo.
15 metros menos 5 metros é 3 também. 15 metros. É 12? Não, fala de novo. 15 metros, então é 10. 15 metros menos 5 metros é 10 ou 10 metros? 10 metros, que aí você está na subtração. Entendeu? Agora o que eu falei no começo. Você está tipo. A subtração e a adição são sempre interiores. O que quer dizer interiores? Que esses dois são interiores, tá? Certo? Por que eles são interiores? Porque eu não mudo a natureza das grandezas. Tipo assim, aqui é tudo metro. Tanto aqui é tudo metro, como aqui é tudo metro. Tá legal? Não aparece, esse aqui eu chamo de exterior, porque aparece uma grandeza de outra natureza, que é a área. Então, exterior é porque sai daquela natureza, por isso que a gente usa esses termos, tá? Certo? A adição e a subtração são sempre interiores, entendeu? Porque sempre nunca você com adição ou subtração, você produz outra área. Beleza? Tá? Então, olha só. Então, isso é importância também, porque se a gente trabalha só com problemas de repartição, a criança, né, porque isso aqui é no Fundamental 1, vai formar uma ideia ampla, suficiente de divisão, entendeu? Beleza? Outra observação, por que eu estou chamando de medida? Porque uma comparação, uma medida sempre é uma comparação, certo? Mas eu acho que a ideia de comparação é melhor para botar isso na cabeça, digamos assim. Mas que quando eu divido 5 metros por 15 metros por 5 metros, eu posso pensar que eu estou comparando 15 metros por 5 metros. Mas posso pensar também que eu estou usando 5 metros para medir os 15 metros. Então é como se os 5 metros fosse uma nova unidade de medida. E aí a medida do 15 metros seria 3. Beleza, pessoal? Se eu pegar 5 metros como unidade de medida, o 15 metros vai passar a medir 3. Porque 5 cabe 3 vezes dentro de. Não, dentro de 15. Entendendo a frase, eu esqueço no começo. Beleza? Mas está um pouco se fechando. Certo? Agora o outro, o terceiro, que é o significado exterior, em geral a gente chama de divisão como taxa. Que é o seguinte, isso aqui, podemos transformar em taxa, é quando eu não tenho a mesma natureza. Então eu tenho duas grandezas dividido por grandeza, e aqui são de natureza diferente. E o resultado é outra grandeza. Então, por que esses aqui são interiores e esses são exteriores? Porque, como eu falei aqui, em cada um desses eu não tenho mais um tipo de grandeza. E aqui eu tenho. Então, qual é o exemplo de taxa? O exemplo mais clássico, mais fácil de entender, é velocidade. Certo? Então, velocidade, se eu dividir, por exemplo, 5 metros por, 15 metros por 3 segundos, eu tenho 5 o quê? Metros por segundo. Beleza? Metros por segundo. Tranquilo? Tá? Enquanto aqui, ó, se eu dividir 5 metros por 3 metros, vou colocar aqui para ficar igual, para ficar os números iguais. Beleza? Tá.
tá? Mas eles têm significados diferentes. Por quê? Esse aqui eu posso pensar nisso, eu penso nisso como uma comparação. Como eu já falei, quando eu divido 15 metros por 5 metros, eu estou comparando. O resultado disso é 3, quer dizer que um é 3 vezes maior que o outro. Beleza, pessoal? Certo? Mas quando eu divido 15 metros por 5 segundos, não faz sentido eu falar de comparação. Porque eu só posso comparar coisas de mesma natureza. Eu não posso comparar área com comprimento. Não posso comparar comprimento com tempo. Beleza? Certo? Aqui faz sentido eu falar 15 metros é 3 vezes maior do que 5 metros. Concorda? Aqui não faz sentido eu falar que 5 segundos, 15 metros é 5 vezes maior do que 15 segundos. Isso não faz sentido. Eu não posso comparar comprimento com tempo. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Da mesma forma, rapidinho, eu poderia dividir 15 metros quadrados por 5 metros. O resultado dá o quê? 3 metros. Mas isso não quer dizer que eu estou comparando 15 metros quadrados por 5 metros. Eu não posso comparar área com comprimento. Não posso comparar coisas de natureza diferente. Não posso falar que 15 metros quadrados é 3 vezes maior que 5 metros. Não faz sentido. Beleza, pessoal? Certo? Eduardo. Nesse caso, como no primeiro exemplo, por ser metro dividido por segundo, tudo bem que nesse caso tem metro por segundo. Só que a gente não deveria fazer, não em relação a isso, mas mudar. Se é metro, a gente deveria fazer um segundo de alguma forma das unidades, né, de medida, virar metro também para ir conseguir fazer. Não, porque justamente eu não tenho como, entendeu? Porque eu não posso transformar segundo em metro. Porque justamente a questão aqui é que eu estou trabalhando com grandezas de natureza diferentes. Então é exatamente essa a questão. Aqui eu não posso escrever na mesma unidade. Entendeu? Certo? Eu não posso escrever tempo e comprimento na mesma unidade. Por isso que não é comparação. Entendeu? Beleza? Certo? Isso a gente faz na física muitas vezes. Por exemplo, outro exemplo disso é a ideia de densidade. Certo? Densidade é quando eu divido volume por massa, em geral. Né? Certo? Que são coisas de natureza diferente. Eu não posso achar uma unidade comum. E aqui eu posso, aqui se tiver 15 metros por 5 centímetros, eu poderia fazer o que o Eduardo falou, entendeu? Certo? Eu posso transformar centímetros em metros, mas eu não posso transformar segundo em metro. Beleza? Certo? É por isso. Não é à toa, porque é uma unidade, cada tipo de unidade é vinculado a um tipo de grandeza. E eu só posso converter as unidades de grandeza da mesma natureza. E eu só posso comparar grandezas de mesma natureza. Beleza, pessoal? Eduardo, certo? Tranquilo? Isso aí. Tá? Divisão é uma operação mais difícil que multiplicação, concorda? Sim? Tá. Então, só repetindo, a gente vai voltar a falar dessas coisas, tá? Posso apagar tudo? Tudo não, você vai apagar só esse lado. Agora, o que tinha na
Sabe? Para um entendimento mais fácil. Não? Como eu posso perguntar? Eu sei que você vai explicar agora, mas já que você tem, sei lá, muitos anos de experiência nesse ano, você acha que mais fácil, por exemplo, para uma criança, é mais fácil você explicar 3 meses de 0 a 25 ou 3 meses de 1 a 4? As 3 meses eu vou colocar. Lógico. Você acha mais fácil ficar com uma criança 3 meses de 0 a 25 ou 3 meses de 1 a 4? Eu ia converter para o 4 agora. Hein, ó? O que você acha mais fácil? 3 meses dividido por 0,25 ou 3 meses dividido por 4? O que você acha mais fácil de explicar para uma criança? Não é essa a pergunta? Eu acho que vai fazer. Eu também. Era isso que eu ia fazer agora. Converter tudo para a situação. Eu acho que é mais fácil de pensar, assim, de representar do que desse mais. Entendeu? O que você acha? Porque o 0,25 eu já ia me confundir, porque eu ia tentar transformar o 2. Não sei. Enfim, pode falar. Está de boa para todo mundo que 0,25 é 1/4. Sim, porque 0,25 é 25 centésimos, que é 1/4. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 meios dividido em 1/4. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Tá? Agora, primeiro só uma observação, 2 observações. Eu tenho muitos anos de experiência, mas não por isso eu preciso me chamar de senhor, tá? Mas, e a outra observação é que eu tenho muitos anos de experiência, mas não na educação básica, eu nunca dei aula de educação básica, sempre na educação superior. Então, por isso que eu perguntei hoje, ele deu aula da aula na educação básica. É que é estranho falar você para um centro. Hã? É estranho falar você para um centro. Por quê? Porque ele não assim. Vamos construir. É porque você está numa posição onde está passando conhecimento e sabedoria para nós. Então, chamá-lo de você, seus desrespeitosos. Não é. Eu não estou passando sabedoria, está trocando sabedoria. Assim, porque eu também aprendo. Eu sempre aprendo com vocês. Isso não é uma coisa romântica, é verdade. Beleza? Vocês sempre têm que estar preparados para isso, assim, para aprender com os alunos. Isso não é uma coisa assim. Se você não está disposto a aprender com os alunos, você não vai ser um bom professor. Né? Assim, porque você sempre tem que estar disposto a ouvir os alunos. Beleza? Enfim, mas é só pelo perfil que eu chamei com você mesmo. Vamos soltar. Eu acho que esse quadro não se quebrar, tá? Porque é comum. Sim. Porque isso, assim, a gente não está numa posição hierarquicamente diferente. Eu não considero assim. Mas olha só, vamos lá, vamos terminar isso aqui. Para explicar o resultado dessa divisão, eu acho que entre essas significados aqui, o mais conveniente é a ideia de comparação. Tá legal? Por quê? Porque se eu falar isso aqui, repartição é mais fácil de explicar situações nas quais o divisor é um número inteiro. Mas aqui o divisor é uma fração. Tá? Porque eu posso falar o seguinte: se fosse 3/4 dividido em 5, por exemplo. Beleza? Eu poderia falar o seguinte: eu quero dividir 3/4 de uma barra de chocolate em 5 crianças. Tranquilo? E posso perguntar assim: isso eu estou falando de repartição. É igual a ideia das balinhas. Tá? Então, dividir
3 quartos de uma barra de chocolate em 5 crianças. E aí, qual é o pedaço da barra de chocolate que cada criança vai receber? Concorda? Mas eu não posso falar que eu vou dividir 3 quartos de uma barra, ou 3 meios, né? Desculpa, é 3 meios ou 3 quartos? 3 meios. Certo? Então eu posso dividir 3 meios de uma barra de chocolate, que é o quê? 3 meios de uma barra de chocolate é uma barra de chocolate mais meio. Beleza? Uma barra e meia de chocolate. Eu posso dividir em 5 crianças. E qual é o pedaço de chocolate que cada criança vai receber? Beleza? Mas eu não posso falar assim, eu vou dividir 3 meios de barra de chocolate em 0,25 crianças, concorda? Eu não vou partir a criança em pedaços, beleza? Não faz sentido isso. Tranquilo? Então, quando o divisor não é um número inteiro, certo? Aquela ideia de derivação não é tão simples de usar. Tranquilo? Então, no caso aqui, a melhor ideia que eu vou dar é a ideia de comparação. Tá? Porque eu posso pensar assim: o resultado dessa conta é quantas vezes 1/4 cabe em 3 meios. Beleza? Tranquilo? Certo? Eu estou dividindo 3 meios. Então aqui tem 3 meios e aqui tem 1/4. Então eu estou dividindo 3 meios por 1/4, eu estou comparando essas duas coisas, concorda? Então, uma maneira de interpretar essa divisão é pensar quantas vezes 3 meios é maior que 1/4. Tá beleza? Certo? Aí quantas vezes 3 meios é maior que 1/4? Quanto vai dar isso aqui? Fala aí. 6, concorda? Certo? Beleza? Porque olha só, 1/4 cabe 2 vezes aqui, mais 2 vezes aqui, mais 2 vezes aqui. Tá legal? Certo? Então 3 meios é 6 vezes maior do que 1/4. Fez sentido isso? Não. Tá. Então, fala. Tá. Olha só. A mesma coisa que tem aqui. Eu posso pensar que eu estou dividindo 15 metros por 5 metros, o resultado é 3. Por quê? Porque 15 metros é 3 vezes maior do que 5 metros. Concorda? Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu estou perguntando quantas vezes esse aqui é maior do que esse. Beleza? Mas se você não tivesse demonstrado essa. Eu ia conseguir nem pensar. Por isso que eu demonstrei. Não, sim, porém, igual ali. Você desenhou, falar meio, não, uma unidade ali, de acordo com o quadro, para representar um quadro. Então, no caso, o inteiro é 1 meio. O inteiro é isso aqui, mas não importa, tá? O inteiro é isso aqui, tá? Aqui seria 1 inteiro, porque aqui eu tenho 1 meio, aqui eu tenho 1 meio e aqui eu tenho mais 1 meio, entendeu? No caso, 3 vezes 1 meio igual a 3 vezes. Isso, exatamente. Então, cada pedacinho desse aqui é 1 meio, tá? Então, 1 seria aqui, tá de boa isso? Certo? Então aqui eu tenho 1 meio, aqui eu tenho 2 meios, que é igual a 1, e aqui eu tenho 3 meios. Tá? E aqui eu tenho 1/4. Por que aqui é 1/4? Porque é 1 inteiro dividido em 4 partes. Tá legal? Beleza? Melhorou? Agora essa Cara, sim, né? Tem razão. Beleza?
dividido em 1/4. É 4, concorda? Porque uma unidade, 1/4 cabe 4 vezes dentro de uma unidade. Beleza? Tranquilo? Certo? Aí eu posso botar também assim, ó, baseado nessa ideia de quantos caras. Quanto é 1 dividido em 1 sobre n? N. Porque 1 sobre n não é pegar 1 e dividir em n partes. Então, cada pedacinho desse vai caber quantas vezes em 1? N. Beleza? Fez sentido isso? Fez mesmo? Não. Eu não quero. Não? Não fez não. Não entendeu? Vamos. Porque não seria, pra mim não faria mais sentido ser vezes. Não. É dividido, porque dividir é comparar. Certo? Olha só, eu estou falando aqui que dividir tem 3 significados: repartição, comparação e taxa. Eu estou usando o significado de comparação. Então, eu estou falando que dividir é comparar. Tá? Certo? Beleza? Então, quando eu divido um pelo outro, tipo assim, quanto é 6 dividido por 3? 2. Beleza? Uma interpretação dessa divisão é que 6 é 2 vezes maior do que 3, concorda? A mesma coisa que eu escrevi ali, quanto é 15 dividido por 5 é 3. Uma interpretação para essa conta é que 15 é 3 vezes maior do que 5. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, quanto é, vou botar aqui outro, quanto é 1 dividido em 1 meio? 2. Por quê? 1 é 2 vezes maior do que 1 meio. Entendeu? É. Beleza? Claro. Sim. Pode colocar O N? só para o que está dizendo, então, é que esse que está dizendo não está passando, é o inteiro. É o inteiro. Então, independente de denominador, o denominador representa o inteiro. O denominador representa o inteiro. Então, O denominador representa o número de partes que eu estou dividindo. então, tanto faz ele, pode ser qualquer coisa, você tem que o N vai ser inteiro, por isso que o inteiro não cabe exatamente a quantidade de vezes que tem no espaço pequeno inteiro. Isso. Então, é por isso que está indo aqui, entendeu? Beleza? Eu estava tentando fazer. Nós estamos escrevendo continuando essa equação aqui. Então seria passar o meio que está dividido por outro lado multiplicando, porque aí Então, seria eu melhor tô- para visualizar. Então, mas o que eu estou querendo dizer é por que você multiplica? Não, isso eu entendi, eu não multipliquei, só de um jeito mesmo, uma forma melhor para poder visualizar isso que você está falando. Bom, beleza. Então, um vai continuar desse lado e como está dividido, vai passar para lá multiplicando no meio. Isso. Ou seja, vai ficar 2 vezes por meio, vai dar. Sim, você pode pensar assim também. Porque a divisão inversa é o inverso da multiplicação. Mas isso aqui é outra maneira de pensar, entendeu? A partir dessas ideias que eu estou falando aqui. Tá? Mas, baseado nisso, todo mundo entendeu isso aqui? É porque eu acho que eu estava tentando repartir. Aí você falou com Então, mas quando se você for, justamente, se você for pensar repartindo, não faz muito sentido isso aí. É legal? Certo? E por favor, dizer assim, como você tinha de planos, vezes, e tal. Você pode falar nesse caso aí? Tá? Posso, Cada então. tempo,
1 sobre n justamente cabe n vezes tempo 1. Entendeu? A mesma coisa se eu pensar o seguinte, ó. Se eu pegar, faz de conta que aqui é 15 agora. Certo? Se eu pegar esse 15 e dividir por 3, tranquilo? Quanto dá isso aqui? 5. Certo? Agora, se eu pegar esse 15 e dividir por 5, quanto dá? 3. Porque o 5 cabe 3 vezes dentro do 15. Aqui é exatamente a mesma coisa. Se eu dividir 1 por n, dá 1 sobre n. Certo? Porque é uma repartição. Agora, se eu dividir 1 por 1 sobre n, dá n. E aí? Fez sentido isso? Faz sentido. Vou repetir Essa parte da relação do n e do... Isso. Espera aí, vou repetir com um exemplo numérico. Tá. Então, aqui é 1. Faz de conta que é 1. Agora eu dividi 1 por 3. Certo? Quanto dá 1 por 3? 1 terço, concorda? Certo? Agora se eu perguntar assim, isso. 1 terço, 1 terço, 1 terço. Tranquilo? Certo? Agora, se eu perguntar, então 1 dividido por 3, 1 dividido por 3 dá 1 terço. Beleza? Certo? Agora, se eu perguntar quanto dá 1 dividido por 1 terço, dá 3. Tá, só para não raciocínio. Entendeu? Então, se eu falasse assim, quantas vezes 1 terço cabe em 1? Isso. Quantas vezes 1 terço cabe em 1? 3. Entendeu? É porque um número só, o número é mais fácil de ver. Agora, quando eu termino, aí por isso que eu escrevi aqui. É como se fosse uma cesta mesmo, tipo, eu uso o meio é a comparação. E no caso, o resultado final é a quantidade de vezes. Embaixo está de número inteiro da população. Então, o número sempre vai ser a quantidade de carne da população. Isso. Beleza? E aí, cara? De boa aí? Você já está... Fala agora. Voltando à pergunta que você fez, seria mais fácil. É bem interessante alguns alunos, em geral, de vocês de ano, além da questão dele, eles queriam converter 3 sobre 2 em uma decimal para fazer a conta. Seria muito mais difícil. Mas a gente mais difícil é muito grande em aceitar a fração do número. Eu acho que alguns materiais até reunir e colocar o capítulo, fração e depois números decimais. Não são números fracionários, é fração, é outra coisa. Na verdade, não é muito adequado falar números decimais. É representação decimal. Assim como tem representação fracionária. Entendeu? Porque tudo é número. Entendeu? Uma fração é um número e tipo assim, 0,25 e 1 quarto é um meio número, só que está representado de forma diferente. Beleza? É igual se eu escrever assim. 5 números romanos. Beleza? O algarismo é o mesmo número. Beleza? Só que representação